Bem-vindos à nossa análise focada de hoje. Temos conosco, né, um material bem denso, a apostila mercadofin.a a z.pdf. Parece um verdadeiro guia sobre o mercado financeiro brasileiro. Exatamente, um material bem completo mesmo. E a nossa missão aqui, né, é tentar simplificar um pouco esse universo que, olha, parece tão complicado. Vamos pegar as ideias-chave para entender como o dinheiro circula, sabe? Como as decisões do governo nos afetam e, claro, onde as pessoas e empresas investem ou buscam financiamento. Isso. Entender a estrutura, quem manda, as ferramentas. Exato. Quem define as regras, as ferramentas de política econômica, os principais campos de jogo financeiros. Ok, então, vamos começar pelo básico do básico, o dinheiro. Como é que surgiu essa ideia? De onde veio? Esse é um ótimo ponto de partida. A história do dinheiro, ela espelha muito a evolução da sociedade, né? O material lembra que tudo começou lá atrás com o escambo, a simples troca. Trocar uma coisa pela outra. Simples. Só que era pouco prático, né? Imagina trocar, sei lá, uma vaca por galinhas. Aí surgiram as moedas mercadoria, coisas úteis, tipo gado, sal. Sal. Daí vem salário, né? Exatamente. E pecúlio, dinheiro guardado, vem de pecus, gado, em latim. Curioso, né? Mas ainda era complicado carregar sal, dividir a vaca. Imagino. Então, os metais preciosos ganharam espaço. E aí, lá pelo século VII a.C., na Grécia, na Lídia, apareceram as primeiras moedas cunhadas. O valor era do próprio metal. O valor intrínseco que eles chamam. Isso. Hoje é diferente. O valor tá no que está escrito na nota, na confiança que a gente tem nela. É um valor extrínseco. E o dinheiro, bom, ele está cada vez mais digital, né? Do papel moeda para o cheque, cartão e agora as transferências eletrônicas, o Pix, o SPB que a gente vai falar. Que jornada, hein? Para algo que a gente usa todo santo dia. E hoje, no Brasil, quem organiza essa circulação toda de dinheiro? O material apresenta o Sistema Financeiro Nacional, o SFN. Sim, o SFN. E a estrutura dele, olha, é até bem lógica se a gente parar para pensar. Tem basicamente duas grandes funções, né? Duas funções? É. Primeiro, tem quem define as regras e fiscaliza. São os órgãos normativos e os supervisores. Eles são essenciais para criar confiança no sistema. Sem confiança, nada funciona nesse mercado. Certo, quem faz as regras e quem fica de olho. Isso. E depois tem quem opera no dia a dia. Quem conecta quem tem dinheiro sobrando, os poupadores, com quem precisa de dinheiro, os investidores, as empresas, as pessoas. Os intermediários. Exato. Os intermediários financeiros, como os bancos, que captam dinheiro e emprestam por conta própria, assumindo o risco. E tem também as instituições auxiliares, tipo a Bolsa de Valores, a B3, que só facilitam o encontro das partes. Elas não tomam o risco para si. Entendi. E quem são as figuras principais aí, os que definem as regras e fiscalizam? Os maestros, digamos assim. Bom, no topo, definindo as grandes linhas, está o Conselho Monetário Nacional, o CMN. Ele é formado pelos ministros da Fazenda, do Planejamento e pelo presidente do Banco Central. O CMN dita as diretrizes gerais da economia, sabe? Política monetária, de crédito, cambial. O comando geral. Isso. E aí, executando e supervisionando no dia a dia, temos principalmente duas entidades-chave que o material destaca muito. O Banco Central do Brasil, o BCB. O BC? Uhum. Que é tipo o banco dos bancos. Ele controla a moeda, a taxa básica de juros, supervisiona os bancos, as financeiras e tem a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. CVM, sempre ouço falar. A CVM foca no mercado de capitais. Ações, debêntures, fundos de investimento. A função dela é proteger quem investe nesses ativos, garantir transparência, regras justas na bolsa. Tem outros importantes também, claro, como a SUSEP para seguros e a Previc para fundos de pensão. Mas BCB e CVM são bem centrais para o mercado financeiro em geral. Entendido. BCB e CVM na supervisão. E do lado dos operadores, quem são os principais jogadores que a gente vê no dia a dia? A rede é grande, mas assim, os mais conhecidos são os bancos, né? Comerciais, múltiplos de investimento, eles captam depósitos, dão empréstimos, são os intermediários clássicos. Certo. E como auxiliar fundamental, a gente tem que falar da B3, a nossa Bolsa de Valores.
É lá que se negociam ações, derivativos, títulos. Ela funciona como um grande mercado organizado, conectando investidores e empresas que precisam de capital. E as corretoras? Essenciais. As corretoras e distribuidoras fazem a ponte, né, entre os investidores e a B3, ou outros mercados onde os títulos são negociados. Sem elas, seria difícil para o investidor comum acessar esses mercados. Ok, a estrutura está mais clara. Banco Central, CVM, bancos, bolsa. Agora a parte talvez mais impactante para o nosso bolso. Como é que o governo usa esse sistema todo para influenciar a economia? O material fala das políticas econômicas. Isso parece chave. É crucial. As políticas econômicas são, tipo assim, as ferramentas macro que o governo e o Banco Central usam para tentar alcançar certos objetivos. Controlar a inflação, estimular o crescimento, equilibrar o câmbio. O material foca em três principais. Quais são? Primeiro, a política monetária. Essa é principalmente responsabilidade do Banco Central. No Brasil, o grande foco é manter a inflação na meta. A meta de inflação. Exato. E a ferramenta mais famosa para isso é a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia definida pelo Copom, o Comitê de Política Monetária do BC. Que está sempre no noticiário. Sempre. Simplificando bastante, né? Juros altos tendem a esfriar a economia, segurar o consumo e investimento e, com isso, a inflação. Juros baixos fazem o contrário, estimulam. Mas tem o risco da inflação voltar a se estimular demais. É um equilíbrio delicado. O BC também usa outras ferramentas, como o depósito compulsório, que é quantos bancos são obrigados a deixar parado lá no BC, e a compra e venda de títulos públicos para controlar quanto dinheiro circula na economia. Certo. Política monetária focada na inflação e nos juros. Qual a segunda? A segunda é a política fiscal. Essa já envolve mais o governo, o Tesouro Nacional, e precisa da aprovação do Congresso para muita coisa. Basicamente, trata de quanto o governo arrecada de impostos e quanto ele gasta. Impostos e gastos. Isso. E um ponto-chave aqui é a gestão da dívida pública. O tamanho da dívida e o custo dela são afetados diretamente pelas decisões de gastos e impostos, mas também pela própria taxa Selic, definida lá na política monetária. Viu como começa a conectar? Ah, sim. Uma coisa puxa a outra. E a terceira política? É a política cambial. Desde 99, o Brasil adota o câmbio flutuante. O dólar sobe e desce. Exato. O preço do dólar ou de outras moedas varia conforme a oferta e a procura no mercado. O Banco Central pode intervir sim, comprando ou vendendo dólares, mas geralmente só para evitar oscilações muito bruscas, muito voláteis, que possam prejudicar a economia. Por exemplo, um impacto muito forte do dólar na inflação dos produtos importados. Entendi. Então ele não fixa o preço, mas tenta suavizar as variações muito grandes. Essa é a ideia do câmbio flutuante, com intervenções pontuais. E aí que fica interessante mesmo. Ver como tudo isso se amarra, né? Uma alta de juros na política monetária pode aumentar o custo da dívida pública lá na fiscal. Exatamente. E o câmbio afeta a inflação, que é o alvo da monetária. É um quebra-cabeça complexo. E sobre as taxas de juros que a gente vê por aí, nos bancos, nos financiamentos, elas são sempre iguais à Selic? Não, de jeito nenhum. A Selic é só o piso, sabe? A taxa básica considerada livre de risco, porque é o custo do dinheiro para o governo, que, em teoria, não quebra. As taxas que os bancos cobram nos empréstimos para nós, pessoas físicas, ou para as empresas, são bem mais altas. Por quê? Porque eles adicionam várias outras coisas nesse cálculo. Primeiro, o risco de crédito, ou seja, a chance do cliente não pagar o empréstimo, a inadimplência. Faz sentido. Depois, tem os custos administrativos do próprio banco, impostos que incidem sobre a operação e, claro, a margem de lucro do banco. Essa diferença toda entre o custo de captação do dinheiro para o banco e a taxa que ele efetivamente cobra do cliente final é o famoso spread bancário. Spread bancário, que no Brasil sempre dizem que é alto. É historicamente alto, sim. O material até deve trazer alguns dados sobre isso. É um componente importante do custo do crédito no país. Entendido. E onde essas operações todas acontecem na prática? Onde o dinheiro é negociado? O material divide em mercados. Vamos dar uma olhada rápida nos principais. Vamos sim. O material organiza de forma bem didática em 4 grandes mercados. Primeiro, o mercado monetário.
É onde o Banco Central atua mais diretamente para controlar a liquidez, a quantidade de dinheiro no sistema. É também onde os bancos emprestam dinheiro entre si por prazos curtíssimos para fechar o caixa no fim do dia. A taxa dessas operações é o famoso CDI. CDI, que a gente vê em tanto investimento de renda fixa. Exatamente, muitos investimentos usam o CDI como referência. Títulos públicos também são negociados nesse mercado. Segundo, o mercado de câmbio. Bem direto, né? Onde se trocam moedas. Real por dólar, dólar por euro, etc. Essencial para quem importa, exporta, viaja. Certo. Monetário, câmbio, quais os outros? O terceiro é o mercado de crédito. É aqui que pessoas e empresas buscam financiamento de curto e médio prazo. Empréstimos pessoais, financiamento de carros CDC, capital de giro para empresas. Tudo isso está no mercado de crédito. Onde a gente mais interage com os bancos no dia a dia, talvez. Provavelmente. E por último, mas não menos importante, o mercado de capitais. Esse é mais focado no financiamento de longo prazo para as empresas. É aqui que elas emitem ações para conseguir sócios ou títulos de dívida de prazo mais longo, como as debêntures, para financiar grandes projetos, por exemplo. Mercado de capitais. E aí entram as ações. Isso sempre gera muita curiosidade. O que é essencial saber sobre ações segundo o material? Olha, o ponto fundamental que às vezes as pessoas esquecem é que uma ação representa uma pequena fração da propriedade de uma empresa, uma sociedade anônima, uma SA. Um pedacinho da empresa. Exatamente. Quem compra uma ação vira sócio, um coproprietário. Não é um credor, como quem compra um título de dívida. Você participa dos lucros, mas também dos riscos do negócio. Sócio não credor. Boa distinção. E existem dois tipos básicos de ações que o material deve detalhar. As ordinárias, as ON, que normalmente dão direito a voto nas assembleias da empresa. O poder de decisão. Isso. E as preferenciais, as PN. Essas geralmente não dão voto ou têm voto restrito, mas, em compensação, têm prioridade na hora de receber os dividendos, que são a parte do lucro distribuída aos acionistas. Ou no caso de liquidação na empresa. ON para voto, PN para dividendo, basicamente. De forma bem simplificada por aí. E um conceito importante que o material provavelmente menciona é o novo mercado da B3. Ah, sim. Já ouvi falar. Nível 1, nível 2, novo mercado. Exato. São segmentos de listagem na bolsa com regras diferentes de governança corporativa. O novo mercado é o mais exigente. As empresas listadas lá precisam seguir regras mais rígidas de transparência, de proteção aos acionistas minoritários. Por exemplo, só podem ter ações ON, com direito a voto. E por que uma empresa faria isso? Para atrair mais investidores, especialmente os estrangeiros e os institucionais, que valorizam muito essa boa governança. É visto como um selo de qualidade, sabe? E tende a valorizar as ações da empresa no longo prazo. Entendi. É um diferencial. E para analisar se vale a pena comprar uma ação específica, o que o material diz? Bom, aqui existem basicamente duas grandes escolas de pensamento, duas abordagens principais para análise de ações. Quais são? A primeira é a análise técnica ou gráfica. Quem segue essa linha acredita que os preços das ações seguem tendências e padrões que podem ser identificados olhando gráficos de preços e volumes de negociação do passado. A ideia é que o gráfico já desconta todas as informações relevantes. Olhar o desenho do gráfico para prever o futuro, digamos. De forma bem simplista. A outra abordagem é a análise fundamentalista. Essa já olha para os fundamentos da empresa. Os números, o balanço. Isso, os resultados financeiros, o caixa, a qualidade da gestão, o setor em que ela atua, o cenário econômico geral. O objetivo aqui é tentar calcular o valor justo ou valor intrínseco da empresa e comparar com o preço que a ação está sendo negociada na bolsa. Se o preço está baixo em relação ao valor, seria uma oportunidade de compra. Duas filosofias bem diferentes. Bem diferentes. Muitos investidores usam uma combinação das duas ou focam em uma delas. O material deve trazer exemplos de indicadores usados em cada uma. Legal. E os derivativos? Esse sim parece um bicho de 7 cabeças para muita gente. Eles têm essa fama de complexos e podem ser mesmo. Mas a ideia central é até simples. O valor de um derivativo sempre deriva de outro ativo. Por isso o nome. Deriva de quê, por exemplo? Pode derivar do preço de uma ação, de uma moeda como o dólar, de uma commodity como o café ou o petróleo, de uma taxa de juros como o DI,
Enfim, são contratos financeiros cujo valor depende do valor de um outro ativo, que a gente chama de ativo-objeto. Ok, o valor depende de outra coisa. Mas para que servem? Basicamente, para duas coisas principais: proteção, o chamado hedge, e especulação. O material foca em dois tipos principais, né? Quais? As opções. Uma opção te dá o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender um ativo-objeto a um preço combinado, strike, numa data futura. Para ter esse direito, você paga um valor, que é o prêmio da opção. Direito, não obrigação. Isso é chave. Chave. Se o mercado for contra você, você só perde o prêmio que pagou. Se for a favor, pode ganhar bastante. Tem a opção de compra, a call, e a opção de venda, a put. E o outro tipo? São os contratos futuros. Aqui a coisa muda um pouco. No mercado futuro, você negocia um contrato padronizado para comprar ou vender um ativo numa data futura a um preço que você trava hoje. Trava o preço hoje para entregar ou receber no futuro. Exato. E aqui é uma obrigação para ambas as partes, diferente da opção. Quem compra tem que comprar, quem vende tem que vender. Ou então eles zeram a posição antes do vencimento. É muito usado por agricultores para travar o preço da safra, por importadores para travar o câmbio, isso é o hedge. Mas também tem muito especulador tentando ganhar com a variação dos preços. Entendi a diferença. Opção é direito, futuro é obrigação. E o swap? O swap é basicamente um contrato de troca. Geralmente troca de fluxos de caixa baseados em diferentes indicadores. Por exemplo, uma empresa tem uma dívida que paga juros pós-fixados, tipo CDI mais uma taxa, e quer ter previsibilidade. Ela pode fazer um swap para trocar esse fluxo por um pagamento de juros pré-fixados. Trocar um tipo de juro por outro. Ou trocar juros em reais por juros em dólar, ou vice-versa. É uma ferramenta muito usada por empresas para gerenciar riscos financeiros, principalmente de taxas de juros e câmbio. O ponto comum entre opções, futuros e swaps é que são instrumentos que podem ser usados tanto para proteção, hedge, quanto para tentar lucrar com as variações de preço e especulação. Ok, derivativos um pouco menos misteriosos agora. E os fundos de investimento? Muita gente investe através de fundos, né? São muito populares. Sim, muito populares. E a lógica é bem interessante. Um fundo de investimento funciona como um condomínio de investidores. Um condomínio? Como assim? Várias pessoas juntam o dinheiro delas nesse condomínio e aí tem um profissional, o gestor do fundo, que é contratado para administrar todo esse dinheiro, investindo nos mais diversos ativos, ações, títulos públicos, debêntures, câmbio, de acordo com as regras e o objetivo daquele fundo específico. Ah, então você delega a decisão para um profissional. Exatamente. Essa é uma das grandes vantagens que o material deve apontar. Você tem acesso a uma gestão profissional, mesmo que não tenha muito tempo ou conhecimento para acompanhar o mercado. Outra vantagem é a diversificação. Não colocar todos os ovos na mesma cesta. Isso. Com pouco dinheiro, você já consegue investir numa carteira diversificada de ativos, o que seria difícil fazer sozinho. E também um acesso a alguns mercados que talvez fossem complicados para o investidor individual. E tem muitos tipos de fundos, né? Muitos. A CVM classifica em algumas categorias principais. Tem os fundos de renda fixa, que são geralmente mais conservadores e investem principalmente em títulos de dívida, os fundos de ações, que precisam investir a maior parte do dinheiro em ações da bolsa, os fundos multimercado, que são bem flexíveis e podem misturar diferentes estratégias e ativos, como juros, câmbio, ações. Os multimercado parecem ser bem populares também. São sim, pela flexibilidade. E tem os fundos cambiais, focados em moedas estrangeiras. Dentro dessas classes, ainda tem subdivisões. E a gestão do fundo pode ser passiva. Passiva. Quando o gestor tenta apenas replicar o desempenho de um índice de referência, um benchmark, como o CDI ou o Ibovespa. O objetivo não é superar o índice, só acompanhar. E a outra? É a gestão ativa. Aí sim, o gestor tenta ativamente superar o benchmark, buscando as melhores oportunidades, fazendo análises, comprando e vendendo ativos para gerar um retorno maior. Claro que isso geralmente envolve mais risco e taxas de administração um pouco maiores. Entendi. Passivo segue, ativo tenta ganhar. Basicamente isso. E é importante lembrar que fundo tem taxa de administração e alguns têm taxa de performance se o gestor bate a meta. E tem o come cotas, né?
Ah, o come cotas, o imposto. É o imposto de renda que é recolhido direto na fonte, 2 vezes por ano, na maioria dos fundos, exceto nos de ações. Ele come um pedacinho das suas cotas. Bom saber. Com todas essas opções, mercados e instrumentos complexos, imagino que os riscos sejam grandes nesse sistema todo. Como o sistema financeiro lida com os riscos? Risco é inerente a qualquer atividade financeira, não tem como fugir. O material deve listar os principais tipos de risco, né? Sim, lista alguns. Risco de mercado. Isso, que é o risco dos preços dos ativos variarem para cima ou para baixo, a famosa volatilidade. Afeta ações, câmbio, juros. Risco de crédito. Esse é o risco de alguém não pagar o que deve, o risco de calote, seja uma pessoa, uma empresa ou até mesmo um governo, no caso do risco soberano, Risco de liquidez. que é a dificuldade de transformar um ativo em dinheiro rápido sem perder muito valor no processo. Alguns investimentos são mais líquidos que outros. E risco operacional. Esse é o risco de falhas internas. Sistemas que caem, processos que dão errado, erro humano, fraudes. Acontece. Ufa, bastante risco. E o que o sistema faz para tentar diminuir esses riscos, especialmente aquele risco de uma crise contaminar todo mundo, o risco sistêmico? Boa pergunta. O risco sistêmico é a grande preocupação dos reguladores. Para mitigar esses riscos, o Brasil e o mundo implementaram várias medidas importantes ao longo dos anos. O material destaca duas que foram bem transformadoras aqui no Brasil. Quais foram? A primeira foi a criação do SPB, o Sistema de Pagamentos Brasileiro, lá em 2002. SPB. E o que ele mudou? Mudou muita coisa. Antes do SPB, a compensação de pagamentos entre os bancos demorava mais, tinha mais risco. O SPB permitiu transferências de dinheiro entre bancos quase em tempo real, como a TED que a gente usa hoje, e depois o Pix levou isso a outro nível. Isso reduziu drasticamente o risco de crédito entre os próprios bancos, o risco de um banco quebrar e levar outro junto por não conseguir honrar seus pagamentos. Deixou o fluxo de dinheiro mais seguro e rápido entre os bancos. Exatamente. E a segunda grande medida foi a adoção das regras do Acordo da Basileia. Basileia. Nome de cidade na Suíça, né? Isso mesmo, é onde fica o BIS, o Banco de Compensações Internacionais, que propôs esses acordos. São regras internacionais que basicamente dizem quanto capital mínimo os bancos precisam ter em relação aos riscos que eles correm. Uma reserva de segurança? Tipo isso, quanto mais arriscadas as operações do banco, empréstimos, investimentos, mais capital próprio ele precisa ter para absorver eventuais perdas. Isso torna os bancos mais sólidos, mais resilientes a crises e protege o sistema financeiro como um todo. O Brasil segue esses acordos, Basileia 1, 2 e 3, adaptando às nossas necessidades. SPB para pagamentos, Basileia para a segurança dos bancos, medidas importantes. E como o nosso mercado brasileiro se encaixa nesse cenário global? A gente está muito conectado com o resto do mundo. Totalmente conectado. A globalização financeira foi um processo intenso nas últimas décadas. Tecnologia, desregulamentação em muitos países, a busca por melhores retornos e mais opções de investimento. Tudo isso fez os mercados ficarem muito interligados. O dinheiro não tem fronteiras, basicamente. Cada vez menos. Isso traz oportunidades, claro. Empresas brasileiras podem buscar dinheiro lá fora, investidores daqui podem acessar mercados internacionais, mas também traz desafios, né? O dinheiro pode sair rápido do país em momentos de crise, por exemplo. E o material menciona algumas instituições internacionais importantes nesse contexto? Sim, como o FMI, o Fundo Monetário Internacional, que atua mais em crises de balanço de pagamentos, emprestando dinheiro para os países em dificuldade e buscando a estabilidade monetária global. E o Banco Mundial, mais focado em projetos de desenvolvimento de longo prazo nos países mais pobres. E o Fed americano, sempre falam dele. Ah, o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos. As decisões dele sobre a taxa de juros americana têm um impacto gigantesco no mundo todo, inclusive aqui, por causa do tamanho da economia americana e do papel do dólar. As decisões lá mexem com tudo aqui. Mexem bastante. E tem a SEC, que é tipo a CVM americana, regulando o mercado de capitais deles. E o Brasil nesse jogo? A gente emite títulos lá fora? Sim, o governo brasileiro emite títulos da dívida externa, os chamados Global Bonds, para captar recursos em dólar ou euro.
E a percepção de risco sobre o Brasil, medida pelo famoso Risco Brasil. O EMB+, Exato. Ele mede quanto a mais de juros o Brasil tem que pagar em relação aos títulos do Tesouro Americano, que são considerados os mais seguros do mundo. Quanto maior o risco Brasil, mais caro fica para o governo e para as empresas brasileiras pegarem dinheiro emprestado lá fora. e tem um jeito de investir em ações de fora, estando aqui, e vice-versa. Tem sim, são os DRs, os Depository Receipts, funcionam como recibos. Por exemplo, uma empresa brasileira pode listar ADRs, American Depository Receipts, na Bolsa de Nova York. Aí os americanos compram esses recibos que representam as ações da empresa aqui. Facilita para o estrangeiro investir aqui. Muito! E o contrário também existe. Os BDRs, Brazilian Depository Receipts, são recibos de ações de empresas estrangeiras, tipo Apple, Google, que são negociados aqui na B3, em reais. Permitem que a gente invista nessas gigantes globais sem precisar mandar dinheiro para fora. ADR para lá, BDR para cá. Entendi. Então, depois de toda essa conversa, a imagem que fica é de uma engrenagem enorme, né? Super complexa, interconectada, que vai desde a ideia mais simples lá do escambo até algoritmos negociando em nanosegundos no mundo todo. Exatamente essa imagem. E tudo isso sustentado por um monte de regras, instituições, políticas econômicas, tentando manter a ordem, a confiança e fazer a coisa toda funcionar minimamente bem. Perfeito! É um sistema vivo, dinâmico, que está sempre evoluindo. Moldado pela história, pela tecnologia que avança sem parar, pela regulação que tenta acompanhar e, claro, pelo comportamento humano, pelas expectativas, pelo medo, pela ganância. Que também influenciam muito. Muito. Por isso, entender os fundamentos desse sistema, mesmo que de forma geral, como a gente tentou fazer aqui, com base no material, é tão importante. Ajuda a tomar decisões financeiras mais conscientes, seja na vida pessoal ou nos negócios, e até a entender melhor o que está acontecendo no mundo, no noticiário econômico. Sem dúvida. Percorremos um caminho bem longo hoje, hein? Desde a origem do dinheiro, lá no sal e no gado, Passando pela estrutura do SFN, Banco Central CVM, pelas políticas monetária, fiscal, cambial, como elas se conectam. pelos mercados, monetário, crédito, câmbio, capitais. Ações, ON, PN, novo mercado, análise técnica fundamentalista. Derivativos, opções, futuros, swaps, fundos de investimento. Os riscos todos, mercado, crédito, liquidez e as proteções, como SPB e Basileia. E a conexão global, FMI, Fed, Risco Brasil, ADRs, BDRs. Ufa, realmente o material base que a gente usou, essa apostila, parece ser um excelente ponto de partida para quem quiser se aprofundar mais. Com certeza. É um guia bem completo. E o interessante é ver como esse sistema não é estático, né? Ele está sempre mudando. A gente viu como crises financeiras levaram a novas regulações, como o Basileia 2 e 3, como a tecnologia transformou radicalmente os pagamentos com o SPB e o Pix, e como a globalização conecta tudo cada vez mais. Verdade. A evolução é constante. E isso me deixa pensando, fica aqui uma reflexão final talvez. Com tecnologias como inteligência artificial, finanças descentralizadas, as DeFi, ganhando tanto espaço, como será que essa estrutura toda que a gente descreveu hoje, com bancos centrais, reguladores fortes, bolsas centralizadas, vai se adaptar? Qual será o próximo grande desafio para manter aquele equilíbrio delicado entre inovação, segurança e crescimento nesse mundo financeiro que não para de se transformar? É a pergunta de $1 milhão, né? Ou de 1 milhão de bitcoins, talvez. Mas, brincadeiras à parte, é uma questão fundamental. A capacidade de adaptação das regras, das instituições e a busca constante por transparência e por uma gestão de riscos cada vez mais sofisticada, como a gente viu nos princípios de Basileia e nas exigências de governança do novo mercado. Esses provavelmente continuarão sendo os pilares essenciais para a gente navegar esse futuro. Um futuro incerto, sem dúvida, mas fascinante do ponto de vista financeiro e tecnológico. Excelente ponto para a gente encerrar essa análise. Esperamos que essa exploração tenha sido esclarecedora, tenha sido útil para organizar as ideias sobre esse universo. Muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço. É sempre bom discutir esses temas. E a gente se encontra na próxima. Até lá!